Gostaria que você abrisse no livro de Colossenses, no capítulo 2. Nós entendemos que a palavra de Deus é um alimento diário para nós. Todos os dias que nós nos acordamos, nós precisamos pegar a palavra de Deus e nos alimentar dessa palavra. Isso vai trazer crescimento espiritual para as nossas vidas. Mas é bem interessante, irmãos, alguns estudiosos falam que não foi Paulo que abriu essa igreja. Na verdade, ele estava orientando essa igreja, o Epáfras foi quem abriu. Mas no capítulo 2, versículo 1, ele diz o seguinte: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Quero parar aqui, irmãos, para a gente poder discorrer um pouco sobre isso. Nós todos entendemos do verbo da vida, da nossa família, que sem fé é impossível agradar a Deus. O apóstolo Bud, ele gostava de dizer que se a Bíblia diz que é impossível, não existe maneira de agradar a Deus. Isso faz da fé um dos assuntos mais importantes da Bíblia. E a gente precisa atentar para isso, precisamos considerar isso. E quando a palavra de Deus fala sobre convicção, a forte riqueza da convicção do entendimento, essa palavra convicção quer dizer completa segurança ou plena confiança. Eu acredito que você já deve ter visto algumas frases na Bíblia dizendo sobre algumas pessoas que adquiriram plena convicção na palavra. Essa convicção, irmãos, ela é adquirida, ela não é transmitida através de imposição de mãos, por mais que os pastores gostariam que isso pudesse ser transmitido, mas não é assim. A convicção na palavra, ela vem através do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes eu preciso ouvir para que essa convicção seja gerada? Todas as vezes que for necessário, até que você possa mudar um pensamento, mudar a sua maneira de crer. É interessante também, que a gente pode notar aqui, é que você pode ter uma fé geral na Bíblia. Você pode, como algumas pessoas dizem, eu creio na Bíblia de capa a capa. Só que quando nós vamos falar com elas especificamente sobre um assunto, elas não creem exatamente assim. É um chavão, é uma declaração bonita dizer que crê na Bíblia de capa a capa, mas, na verdade, nós vemos fissuras em alguma forma de falar. O apóstolo Bud, ele gostava de dizer que se passar 5 minutos com uma pessoa conversando, ele sabe se essa pessoa está em fé ou não. Geralmente é porque você fala daquilo que está cheio o seu coração. E, com certeza, se o seu coração não estiver com convicção, na Bíblia, você vai falar daquilo. E é interessante, vamos abrir lá em Lucas capítulo 1, por favor. O escritor, que é o próprio Lucas, ele faz uma narrativa, e eu gosto sempre de trazer essa passagem aqui, para mostrar a responsabilidade que a gente tem de adquirir certeza, convicção no nosso coração. No prefácio, Lucas diz o seguinte: visto que muitos houve que empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunha oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. E esse próximo versículo, o 4, ele fala de uma maneira específica. Toda essa narrativa, toda essa acurada investigação, ela foi feita para que Teófilo tivesse condição de ter plena certeza das verdades que foi instruído. Queridos, para ter certeza, plena convicção, é preciso estudar a Bíblia. É preciso meditar na Bíblia. E como eu falei para você, irmãos, é possível ter uma fé geral, mas Deus também quer que você tenha fé específica em algumas áreas. Como anda a sua fé na área de cura? Como andam as suas convicções na área de cura? Quais são os seus pensamentos sobre cura? O que é que vem a você quando você está com alguma enfermidade ou alguma
dificuldade. Eu estava conversando com um amigo, né, o nobre Rafa, e ele me passou como é que eu posso dizer? Aqueles livros diários, como é que chama aqueles? Devocional diário sobre cura, que a gente vai traduzir, do irmão Rega. E eu achei bem interessante a leitura daquele devocional, era do dia 8 de julho, e ele me passou isso, e eu li, eu fiquei impressionado como Deus cuida da gente, irmãos. Talvez você não perceba, mas Deus ele tem um cuidado todo especial com a gente. Por exemplo, colocar uma igreja Verbo da Vida numa cidade é um cuidado de Deus para com aquele povo. E eu posso te dizer, aquelas pessoas elas não vão ter desculpa. Se as pessoas estão pregando a palavra, de não ter ouvido a palavra na área que eles estão precisando. Porque nós prezamos por pregar a palavra para todas as áreas. Mas me permita ler para você esse devocional do irmão Rega. No Salmos, ele fala sobre os Salmos 119, versículo 128, e diz o seguinte: portanto, tenho por justo todos os teus preceitos e odeio todo caminho de falsidade. Ele fala sobre essa referência e mostra o seguinte, que a Bíblia, o livro da vida, pode significar a diferença em nossas vidas entre a vida e a morte, pela consideração que você dá a ela. E ele diz: Deus falou comigo quando eu orava no altar certa vez e disse: depois que você pregar na sua próxima reunião, irá à cidade de Dallas para outra reunião. Após pregar lá, você voltará para um certo lugar, e ele nomeou o lugar, para uma outra reunião. Enquanto você estiver lá, um pastor de centenas de milhas de distância ligará desejando que você vá encontrá-lo. Eu quero que você vá até ele. Escrevi tudo que o Senhor falou, coloquei a data e guardei na minha carteira. Isso era uma visão, uma iluminação que Deus estava dando a ele. Ele escreveu tudo, colocou na carteira. Não disse uma palavra à minha esposa ou a qualquer outra pessoa. Bem, tudo aconteceu exatamente como o Senhor me disse. O pastor que me chamou queria que eu fosse ministrar para a sua esposa que tinha câncer terminal. Fiz isso, mas ela não foi curada. Agora parecia que, como Deus me conduziu de maneira tão milagrosa, ela teria sido curada, mas não foi. Ela era uma professora da Bíblia e as pessoas a amavam. A congregação preferia ouvi-la pregar do que seu marido, porque ela era uma especialista na Bíblia. Ela me disse: estudei todos os assuntos da Bíblia, exceto fé e cura. Nunca estudei nada sobre esses dois assuntos. Quando a deixei, saí pela estrada chorando, porque sabia que ela não tinha recebido a cura. Sabia que ela morreria aos 43 anos. Eu disse ao Senhor: você me conduziu de maneira tão milagrosa, achei que ela seria miraculosamente levantada. Ele disse: eu te enviei lá para tentar colocar a verdade nela e no marido, mas eles não a ouviram. E quando eles estiverem diante de mim, porque todos os cristãos devem estar diante do tribunal de Cristo, eles não poderão dizer que não sabiam, porque eu vou mostrar-lhe que me movi de maneira milagrosa para contactá-los. Eles nem te conheciam, eu apenas movi através do meu espírito e fiz o meu melhor para ajudá-los, mas eles não te ouviram. É forte isso, irmãos. Muitas vezes nós estamos passando por situações e Deus nos conecta com a mensagem da palavra, mas ainda assim Deus não pode forçar ninguém a receber o que Ele tem. Você tem que tomar uma atitude, de decisão, de receber da parte do Senhor o que Ele tem para você. E o que eu acho interessante, irmãos, é que naturalmente falando, ninguém mesmo, gostaria de pagar uma dívida por 2 vezes. Quem gostaria de pagar uma dívida por 2 vezes? Não. Quando a gente é cobrado por uma conta que já foi paga, qual é a sensação que vem a você? É aquela sensação de indignação.
Cara, por que eles estão me cobrando uma coisa que eu já paguei? Não é assim? Não, claro, irmãos, nós não tínhamos condição de comprar a salvação, nós não tínhamos os recursos naturais para comprar todo o benefício do pacote da salvação que Deus nos deu. Não tínhamos, não é pelo sacrifício, não é pelo jejum, não é pela oração, e nós devemos deixar isso bem claro. Não é seu esforço que vai fazer com que Deus tenha piedade de você, ou misericórdia, e te agracie com a cura ou alguma outra coisa que você tem desejado. Não é assim. Nós sabemos que não é assim. Não é por esforço humano nenhum. É pelo que Jesus fez na cruz. Amém? O que Jesus fez na cruz é suficiente para te colocar numa posição ou num patamar onde você pode receber todas as coisas sem estar barguejando, né? Como é que chama? Como é? Bargueando. É isso? Barganhando, foi o que eu disse. Barganhando, irmãos, assim com Deus, tentando comprar aquilo que Ele já te deu. Você não precisa disso. Agora, você precisa ter cuidado na forma de você pensar e crer. Você precisa gerar essas convicções no seu coração. E, por vezes, queridos, eu quero te dizer que a gente ensina as mesmas coisas, mesmo com propósito, com intencionalidade. É porque de manhã você começa a falar palavras mais complicadas, a mente vai travando. Mas com intencionalidade. Eu digo sempre, irmãos, eu me lembro quando a gente estava fazendo a escola aqui em Campina Grande, o Verbo da Vida, que a Jen, ela pegou e trouxe para nós. Existe um livro do irmão Reagan chamado Nele, onde você aprende várias passagens da Bíblia que tem o que você é nele, por ele, naquele, no qual. E eu acho interessante que a gente não tinha esse livro e ela traduziu isso. São 136 versículos que tem na Bíblia daquilo que você é em Cristo Jesus. E ela estava orientando a gente a confessar aquilo diariamente, declarar aquilo diariamente. E por que ela estava mandando? Para que a gente pudesse colocar para dentro do nosso coração a maneira de falar corretamente e a maneira de pensar corretamente. Não é que você vá ter que estar fazendo todos os dias, irmão, na frente de todo mundo, dizendo que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, eu tudo posso naquele que me fortalece, não que me persegue. Mas naquele que me fortalece, não é que você vai estar falando os versículos bíblicos todo o tempo, mas quando você coloca para dentro a forma de pensar correta, através desses versículos, dessas passagens, aquela sinalização, como uma sinalização numa grande avenida, vai te norteando os limites do que você pode falar e o que não pode falar. Você entende? A velocidade que você pode ir, a disponibilidade que tem para você. Aí a sua conversa vai ser diferente com as outras pessoas. Você vai aprender a conversar para cima e não para baixo. Ninguém vai conseguir levar você para baixo quando você está certo da palavra de Deus, certo dessas verdades. Quando a gente descobre isso, irmãos, a gente descobre que não precisa pagar mais um preço por aquilo que a gente já tem. Nós já temos redenção. Ele nos resgatou da maldição da lei, a Bíblia diz, fazendo-se maldito no nosso lugar. Ele foi feito pecado para que fôssemos feitos justiça de Deus. Ele tomou as nossas doenças e enfermidades para que pudéssemos andar em saúde. Essas convicções específicas, elas precisam estar na sua vida, elas precisam estar na sua conversa diária com qualquer pessoa que você possa conversar. Por que eu digo isso? Porque, vez por outra, o diabo vem tentando emplacar uma conta que já foi paga. E você precisa estar com a sua quitação, né, crendo, sabendo, né, que ele não pode tirar o que não pertence a ele. Amém? E, queridos, eu queria que você voltasse, né, a pensar dessa maneira, olhando uma passagem da Bíblia lá em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, e eu queria, enquanto você está abrindo a sua Bíblia, te dizer que Deus adora quando saímos da realidade do que é possível e nos lançamos para as impossibilidades. Existem, naturalmente falando, irmãos, impossibilidades.
Por vezes a gente vê situações para algumas pessoas, quando elas se deparam com diagnósticos ou alguma situação que está acontecendo, que elas pensam, rapaz, é impossível sair disso, não tem condição de sair disso. Mas a própria palavra mostra que pessoas também passaram por adversidades e saíram. Essa passagem de Mateus 9, do 19 ao 23, fala daquela mulher que tinha um fluxo de sangue. E é interessante essa história porque ela é narrada por três vezes nos 3 evangelhos, né? Em 3 evangelhos. E pegando cada uma delas, você vai ficando com o contexto geral do que aquela mulher sofria. Ela não sofria somente com a doença, ela sofria também com a pressão de um preconceito sobre a vida dela. E ela tinha que romper aquelas dificuldades, aquela pressão do preconceito, para poder receber o que ela tanto desejava. E no tempo dela, irmãos, ela estava no tempo correto, ela estava no tempo certo. Se ela quisesse cura, ela teria que procurar Jesus e tocar nas vestes de Jesus ou ir ao encontro de Jesus. Jesus estava aqui fisicamente. Hoje, nós não precisamos tocar nas vestes de Jesus. Jesus já fez algo por nós, né? Ele não está fisicamente aqui. Nós não precisamos pensar, se Jesus aparecesse, para mim, ele me curaria. Não, ele já fez, ele já curou você. Ele já te tornou uma pessoa próspera. Mas eu gostaria que você abrisse mesmo para a gente ver lá em Mateus 9, 19, essa é a passagem que eu mais admiro dessa história, né? Narrada nos 3 evangelhos. Diz o seguinte: e Jesus levantando-se o seguia e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos, diga 12 anos, não, 12 anos não são 12 dias ou 12 meses, ela convivia com uma situação diária ali por 12 anos. As pessoas dizem, mas já faz tempo, é assim mesmo, vou morrer assim. Você não tem que morrer assim, você não tem que passar por isso, porque Jesus já pagou um preço por você. Versículo 20 diz assim, eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou a orla das vestes. Porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, filha, bom ânimo, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Jesus foi para o seu objetivo. Queridos, deixa eu mostrar isso aqui para você. Em outras passagens, outras versões da Bíblia, diz que ela pensava consigo mesma. E eu acho uma grande diferença entre pensar somente e falar. Tem muitas vezes que a gente pensa, né, sobre alguma coisa. Mas quando a gente está conjugando bem a fé tem uma voz, a fé precisa falar. Em Marcos 11, 23, a gente vê que quando Jesus disse, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. É bom pensar positivo, é bom pensar bem, é bom pensar na palavra, é bom construir essa firmeza também na mente, livrando a nossa mente de qualquer sofisma, mas, irmãos, a fé funciona quando a gente libera palavras. As palavras precisam ser liberadas. Essa mulher, como a Bíblia diz, ela dizia consigo mesma. O irmão Reagan diz que é possível que você possa ter alguns pensamentos equivocados na sua mente chegando, mas eles não podem permanecer a ponto de criar um pensamento arraigado. Alguém já disse, irmãos, que os seus pensamentos mais recorrentes que vem à sua mente, o pensamento mais recorrente que vem na sua mente é aquilo que, na verdade, você está crendo. Então, você precisa pensar direitinho e escolher os pensamentos corretos. Mas, independente do pensamento que venha para você, quando você estiver diante de uma circunstância, diante de um problema, independente do que ele cause na sua mente, você tem que combatê-lo através daquilo que sai dos seus lábios. Um pensamento pode chegar, irmãos, e você não pode deixar ele permanecer.
Quantas vezes eu vi, né, pessoas chegarem para mim, enquanto eu pastoreava, e esse tempo todo do ministério, quando eles recebiam um diagnóstico difícil de um câncer. Tem pessoas que não gostam nem de falar o nome câncer, né? CA, né? Um medo assim, parece que é não aquele troço lá, né? Bom, câncer, irmão, o que você possa nomear, isso está debaixo do nome de Jesus. Né? Jesus, ele já resolveu essa situação e nós precisamos acreditar nisso. Bom, mas eu conversava com algumas pessoas e eu disse, rapaz, o que você sentiu quando o médico falou o diagnóstico? Porque, irmãos, eu vou te dizer, às vezes a gente bota mais fé num diagnóstico, vai de um laboratório, do que na palavra de Deus. A gente fica botando fé num sentido assim, não vai dar nada, não vai dar nada, não vai dar nada. Quando a gente chega diante do médico, o médico diz, rapaz, tem isso aqui. Aí a nossa esperança, ela desmorona. Não é? Você tem que botar fé na palavra de Deus. Dê o que der. Você vai ser vencedor. Você vai avançar naquilo que Deus tem para você. Você precisa ter essa convicção. Você precisa gerar isso. Esse irmão especificamente, eu disse, o que foi que você sentiu? O que você entendeu quando o médico estava falando? Ele disse, bispo, eu já estava me programando, né, assim, pensando. Rapaz, há alguns anos eu vou estar num caixão na igreja e os irmãos louvando a Deus pela minha vida. A fé, irmão, ela é uma perspectiva positiva do presente e do futuro. O medo é uma perspectiva negativa. Você começa a pensar e você começa a construir isso através do seu pensamento. E isso afeta o seu corpo. Isso afeta a sua vida. E você precisa combater com a palavra. Agora, veja, queridos, a questão, essa mulher, ela vinha há 12 anos convivendo com preconceito, com uma situação. A cultura era assim. A cultura não permitia que ela entrasse em contato com Jesus. E ela teve que romper com isso para receber a sua cura. O que é que você precisa romper, irmãos, nos seus pensamentos para receber aquilo que Deus já te deu de graça? É uma disposição de coração. É falar mesmo com a boca e crer no coração. É remover uma montanha. É ter uma disposição de avançar, independente do que você está sentindo. E, queridos, deixa eu te incentivar a isso. Fale alto na sua casa, vá declarando no seu carro, confesse a palavra, deixe essa atmosfera de fé abundar na sua casa e na sua vida. E como é que nós fazemos isso? A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo, quando você louva ao Senhor, quando você está de bem com a vida. Agora, irmãos, quando você está na igreja, é muito fácil você fazer isso. E eu posso te dizer que eu já visitei pessoas que estavam doentes, muitas vezes elas tinham aquele pensamento, né? Pastor, eu estou crendo, eu estou fazendo as minhas confissões, graças a Deus. E quando eu estou lá, até estimulo a mesma a confessar a palavra. Eu declaro junto com ela, eu falo algumas coisas para trazer a consciência daquilo que a gente tem em Cristo Jesus. Mas é nos momentos quando ninguém está mais presente, quando a gente não tem a figura de um pastor, de um líder, quando a gente está sozinho com os nossos pensamentos, que muitas vezes esse pensamento, ele chega para nós. Desista. Você está sofrendo demais. Você está muito cansado. Esse pensamento, irmãos, ele gera um sentimento na gente. E muitas vezes, para você vencer, você tem que carregar, muitas vezes, a sua fé, ouvindo as mesmas coisas. É como recarregar as baterias. Queridos, deixa eu te dizer, 12 anos, como eu falei, não são 12 dias. Essa mulher vinha sofrendo 12 anos, padecendo. Um dia ela ouviu falar de Jesus e ela resolveu combater um pensamento que ela carregou durante 12 anos. Foi mudado somente por causa de uma confissão. E ela fez a confissão correta: se eu tocar, Jesus não está aqui mais fisicamente, Ele está espiritualmente. Se você toca a palavra, irmãos, com a sua boca, se você fala, se você declara, com certeza seu milagre está aí. Está na sua boca, meu irmão. É aquilo que você precisa. Você não precisa ser
parente de um presidente. Se eu tivesse a melhor medicina muitas vezes não dá resultado para nós. E a maioria das pessoas, ela diz, só Deus. E se é só Deus, você está nas mãos certas. Amém? Você pode receber sua cura, você pode receber o seu milagre, você de fato já tem ele. Você só precisa em manifestação na sua vida. Quando a gente adquire essa segurança, irmãos, essa convicção, as coisas passam a ser diferentes. E nós estávamos agora recentemente, né, com a irmã lá, Dona Oswald, lá em Brasília, na nossa conferência. E é interessante quando uma pessoa ela abraça a palavra da fé. Convicções que te leva na vida, né, a viver intensamente o que Deus deu. Quando ela estava falando, eu já tinha aquelas convicções que ela estava falando, mas parece que aviva isso dentro de nós e causa uma indignação. Cara, rapaz, eu estou perdendo alguma coisa. Né? Mulher, 77 anos, saltando nas escadas como um menino de 15, irmão. Eu disse, que obra é essa, né? Às vezes a gente vai chegando numa idade e a gente diz, não, isso acontece. Não tem que acontecer, irmão. Não tem que acontecer. Ela fala que ela, na administração dela, faz mais de 30 anos que ela está vivendo, não tem uma gripe, não tem uma doença, uma dor de cabeça. Aí, mais de 40 anos, né? Mais de 40 anos, sem gripe, sem dor de cabeça. Irmão, deixa eu te dizer, essa é uma vida que Deus comprou para nós. Mas sabe, o diabo, ele é sorrateiro. E muitas vezes ele quer diluir um pouco a força dessa palavra na nossa mente e no nosso coração. Dizendo que isso acontece com todo mundo, acontece com todos. Você não é todo mundo, irmão. E Jesus, ele diz, se alguém no meio de uma multidão decidir, vai fazer toda a diferença. Eu decido viver em saúde. Eu decido viver em prosperidade. Eu decido viver em fé. Eu me recuso, irmãos, a pensar em pobreza, eu me recuso a pensar em doença. Sabe por quê? Porque Jesus já me resgatou de todas essas coisas. E eu não vou ter um pensamento miserável na minha mente. Que você tome essa posição, que você se levante hoje para fazer declarações sobre a sua vida, sobre a sua família. Meu irmão, você pode vencer qualquer dificuldade. Você pode ser conduzido em triunfo na sua vida. O apóstolo Paulo mesmo, ele diz, né, que Deus sempre o conduziu em triunfo. E sabe, queridos, eu mesmo fico pensando, você precisa ter uma mentalidade de triunfo. Onde Deus te colocar, você vai triunfar. Onde Deus te colocou, você é abençoado. Em todas as áreas da sua vida, você tem que pensar assim, eu sou abençoado. Amém? E Deus vai formando esse pensamento em você. Ele vai estruturando você. Às vezes a gente vê, e eu estou quase encerrando com isso, algumas ministrações que são bem interessantes, né? E pode parecer até estranho você ouvir isso de mim agora. Mas eu queria dizer mesmo assim, às vezes a gente vê umas ministrações que eu mesmo já faço essas ministrações para você não desistir, né? Para você avançar. Mas sabe, queridos, que muitas vezes a gente vê na Bíblia que a gente tem que desistir de certas coisas. Paulo mesmo, ele diz, rapaz, eu desisti de viver como menino. E quero viver como adulto. Tem coisas que para nós parece ser progresso avançar. Mas, irmãos, se você está na beira de um precipício, prosperar não é dar 2 passos para frente, não. Prosperar é dar 2 passos atrás e mudar o caminho. Então, muitas vezes você precisa desistir da sua maneira de pensar para usufruir da maneira de Deus. Né? Você assumir aquilo que Deus tem. Então, eu posso te dizer, irmãos, que o alinhamento com a palavra de Deus vai fazer você prosperar, vai fazer você avançar. Não resista àquilo que Deus está falando com você. Às vezes a gente encontra pessoas que a gente está ministrando a palavra, está pregando a palavra, e elas estão resistentes. E essa resistência não é somente ao nosso ministério, por assim dizer. A gente já viu na palavra de Deus que muitas pessoas resistiram àquilo que o apóstolo Paulo dizia. Né? Lá em Atos capítulo 19,
Paulo, ele pregando na escola de Tirano, como a Bíblia diz, passou alguns meses pregando lá, mas havia pessoas ali que estavam empedernidas e descrentes. Ou seja, ele simplesmente não dava crédito, simplesmente não aceitava, simplesmente dizia, rapaz, eu não acredito nisso. O que foi que Paulo fez? Se separou daquelas pessoas que não estavam crendo, foi para os que estavam crendo. Irmão, deixa eu te dizer, na vida, no mundo, você vai ver muitas pessoas que não creem conforme a palavra. Está tudo bem, vai para o mesmo céu. Talvez só deixe de usufruir de um pouco mais de céu aqui na terra. Mas está tudo bem. Se elas decidirem viver assim, beleza. Você não tem que brigar com ninguém, você não tem que estar com cara feia para ninguém, mas você tome uma decisão de qualidade. Tome por você mesmo essa decisão hoje. Eu vou viver intensamente a palavra. E eu não vou ter só uma fé geral, eu vou ter uma fé específica. Qual é a área que você está sofrendo? Qual é a área que você tem dificuldade? Começa a estudar, irmãos, para você ter uma fé específica nessa área. Se é na área de cura, se é na área de prosperidade, se você não está vivendo ainda com a abundância de Deus chegando para você, alguém está roubando. Eu quero te dizer que esse alguém não é Deus. Deus não é ladrão, irmãos. Deus não rouba. Ele trouxe Jesus aqui para nos dar uma vida e vida com abundância. Eu não estou dizendo com isso que você vai ter milhões de dólares. Não é assim. Mas você vai ter direito a viver uma vida suprido todo o tempo na sua vida. O que é que você está precisando? Deus, ele tem interesse de abençoar a sua vida. Creia nisso, irmãos. Nós estamos vivendo os últimos dias e o diabo vai tentar peneirar e jogar você para um lado e para outro, mas fique firme na palavra do Senhor, deixe Deus te conduzir em triunfo, seja um referencial da glória de Deus, dos milagres e gere esperança no coração do homem que está aflito. As pessoas que estão aí fora, elas estão precisando de referenciais e você é um que está sendo convocado por Deus para viver intensamente esse evangelho. O evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Você crê? É o poder para você. Amém, queridos?